Vamos começar saudando o querido amigo Jânio de Freitas. Alô, Jânio. Bom, eu começo por uma recomendação que faço com muito prazer para que vocês não percam hoje a leitura do artigo de Clara Ante no Jornal Digital Poder 360. Hum, É um bravo artigo, cadê mais? hein? Não, diga, Jânio. É porque nós não estamos vendo você aqui. Eu não estou vendo. Diga. Isso é até melhor para você. Rapaz, deixa a sua ironia de lado. O artigo de Clara Ante no Poder 360, é isso? É isso, não percam. Não, professor Jânio. E aí desapareceu Também você para pareceu nós. exagerado, né? É, E desapareceu você para a gente aqui. você sabe que então, nós estamos tendo um problema aqui, porque mudamos o sistema do nosso YouTube e está tendo problema. Acho que são fantasmas que entram e que saem. Sérgio Augusto, cadê você? Tô aqui, você não tá me vendo, não? Não, tô não. Você tá me Ô, vendo? tô. Tá, ainda bem. Isso Bom, aqui é importante. não, ao Eu acho que agora contrário, é eu vou fazer parecido. igual a Jane, eu vou botar aqui, ó. Ele disse que não é bom não ver, então eu também vou me esconder aqui. Bob Fernandes, cadê tu, rapaz? Tô aqui, tô aqui. Tô te vendo também, vendo os demais. Ah, que bom. Fica aí vocês vendo e eu fico aqui só na. Olha, depois dessa recomendação aqui, vou já começar a ver isso aqui, esse artigo, recomendado por Jânio, mas eu queria pedir licença a vocês, porque nós temos um vídeo, não sei se vocês vão ver ou eu vou ver, mas vamos tentar, do ministro da Defesa do Brasil, que está aí, que parece que é uma coisa muito interessante da gente conversar. Será que dá para ver, por idade? Acho A questão ótimo. diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas sessões passem para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que ele já havia programado, projetado aquele golpe, e a direita ficava zangada porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita as Forças Armadas do golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido golpe de 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Pô, não entendi nada. Também não. Olha, antes de tudo, vamos corrigir o seguinte. O ministro José Múcio Monteiro diz que a licitação foi vencida pelo povo judeu. A minha parte não chegou aqui, Pelos não. judeus, o povo de Israel. Não, é mentira. Quem venceu a eleição foi a empresa Elbit Systems, que é fabricante de material para guerras, fabricante de armas, armas pesadas. Aí não apareceu referência, nem me consta que ele tenha feito lá, tenha se lembrado de fazer, para a informação dos industriais aos quais ele se dirigia. Ele não se referiu
ao objeto dessa licitação. São 36 canhões acoplados a blindados específicos próprios para isso, canhões 155 milímetros poderosos, canos enormes, que se deslocam à vontade dos exércitos por esses caminhões, esses veículos blindados, que são muito mais do que caminhões, são enormes, pesadíssimos. Custo dessa licitação de 36 canhões, 1 bilhão, pelo menos. Bilhão de reais, no caso. Para que 36 canhões desse tipo? A que ataque o Brasil precisará se defender? Estão esperando uma invasão do Uruguai? O Uruguai tomando o Brasil? O Equador, talvez? Ou a Guiana? Ah, pode ser o Maduro, que vai querer tomar a Amazônia, Brasília. Olha, isso é ridículo. E o desserviço que o Múcio Monteiro faz ao governo federal e ao próprio país é enorme. Ele devia demitir-se se o que ele defende precisa ser defendido à custa de argumentos inverdadeiros. Uma outra coisa que ele diz é que esse impedimento de venda, de compra de canhões e de venda de potássio da Amazônia é por motivos ideológicos. É mentira. Não são motivos ideológicos os criadores das reservas indígenas. Não são motivos ideológicos que fazem a minoria no Brasil defender a vida, a sobrevivência do que resta de indígena nesse país depois do genocídio que se pratica desde 1500 nesse país e se continua praticando contra os indígenas. É uma questão humanitária, é uma questão de caráter, é uma questão moral, ética. Não é uma questão ideológica. Essa insinuação de que é esquerda ou centro, ou lá o que seja extrema-esquerda, ou lá o que seja a responsável por não se exportar potássio. Não se exporta potássio e não falta potássio aqui, porque se pode trocar por exportações brasileiras o potássio que vem de fora. Até hoje não houve problema de carência de potássio no Brasil. Não há a menor importância, não estamos explorando potássio nas terras em terras indígenas. É outra falsidade desse argumento de José Múcio Monteiro, que é uma pessoa inteligente, muito engraçado, aliás, muito bom contador de casos, mas péssimo ministro. Um ministro que atua contra o seu governo e contra o seu país. Para fazer média com quem? A que interesse ele está servindo? Ao do país não consta que seja. Pelo menos não se vislumbra no argumento dele que seja em favor do país realmente comprar 36 canhões blindados, não sei mais o quê, que não terão nenhuma utilidade maior do que tanta coisa que o Exército poderia fazer com utilidade verdadeira, usando esse bilhão
de reais de maneira racional, inteligente, lógica. Foi muito mal esse ministro, muito mal. Olha, é tão mal, Eugênio, que eu vou pedir para botar de novo, porque eu não estou acreditando, não. Vamos ver de novo aí. O que Zé Múcio falou aí, pelo amor de Deus, que porra é essa? E esse aí é só um pedacinho, porque ele falou muito mais do que esse pedacinho. Eu vi um trecho ontem no Poder 360, que deram a matéria, né? Isso. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas com a questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU nos permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas sessões passem para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita as Forças Armadas do golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido golpe de 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Rapaz... Bob, diga, pô, rapaz, olha, eu tô tonto, eu não tinha visto isso, não. O Bob falou comigo hoje. Ave Maria, diga aí, Bob e Sérgio. Muito do que eu ia dizer, a começar pelos judeus, o povo judeu, quer dizer, para quem critica a ideologia, nada mais ideológico do que esse discurso dele. E ele, o que ele fez ali é jogar diante de um sério desentendimento diplomático do Brasil com Israel, ele jogou contra a política do Estado, do governo ao qual ele serve. Isso é a primeira coisa, como já notou. O potássio é típico do pensamento militar na questão a respeito de indígenas e terras indígenas, né? E uma outra coisa que ele diz assim, essa frase dele, ela serve como argumento para quem invade terra indígena para pegar ouro, que aconteceu nos últimos anos de uma maneira tão brutal, entope os rios de 100 toneladas de mercúrio, ou de quem derruba madeira nas florestas. É uma frase que atiça esse tipo de coisa. E uma frase dele, que ele diz assim, muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64. Diz isso um político que serviu a Arena desde jovem e aos seus sucedâneos, PDS, DEM, PFL, etc, etc. Como se o golpe de 64 não tivesse sido dado exatamente pelos militares, com apoio de empresários e, diga-se de passagem, de grande parte da mídia, né, da imprensa. E diz também que devemos creditar as Forças Armadas não termos tido o golpe em 2022. Foram as Forças Armadas que impediram o golpe, diz ele. Centenas de militares, por ação ou omissão, participaram da encenação golpista do Brasil nos anos de militares e Bolsonaro e militares, sabemos todos. As portas dos quartéis lotadas por 70 dias, com apoio tácito ou até discurso de chefes militares, como a gente viu em Fortaleza, são a prova disso. O GSI coalhado de militares que participaram do golpe, militares presentes no 8 de janeiro fisicamente, quase 2 dezenas deles sendo investigados, são a prova evidente e clara disso. E militares sabiam, como disse o general Tomás Migner Paiva, hoje o comandante do Exército, que não havia condições nem internas nem externas para um golpe. Ele disse isso dias depois do 8 de janeiro, na sede do 2º Exército, o Exército do Sul aqui em São Paulo, para os seus comandados, antes de tomar posse, 3 ou 4 dias depois ser convidado para tomar posse. Seria um banho de sangue, foi a frase do general Paiva para os seus comandados aqui em São Paulo. E nós todos sabemos que o governo Biden havia mandado vários emissários ao Brasil, dizendo que seria inaceitável
desconhecer o resultado da eleição. Em julho de 2022, enviado por Biden, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, General Lloyd Austin, veio ao Brasil e disse ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que os militares do Brasil deveriam desempenhar os seus papéis com responsabilidade. Em outro recado, e foram vários, em julho de 21, o diretor da CIA, William Burns, em reunião a portas fechadas com assessores de Bolsonaro, disse que o presidente Bolsonaro do Brasil deveria parar de lançar dúvidas sobre as urnas e o processo eleitoral. E, por fim, a gente tem que notar que quando o ministro Múcio diz nós não tivemos com quem conversar, a impressão que eu fico é que ele se sente um general ou um brigadeiro. Nós não tivemos, quer dizer, ele é o ministro do governo, mas ele está dando um recado dos militares para o governo. Esse tipo de assunto ou se trata internamente, ou o que ele serve, ou é um jornalista que está revelando, aí, correto, mas o ministro dizer isso, está lá, das catacumbas do Estadão, hoje sai um editorial, jogou o jogo que não dá para entender exatamente, ou aliás dá. O que ele diz apenas comprova o eterno desejo de tutela militar. Ele está emparedando o governo, ou demite o ministro, ou engole mais essa. É o resultado até agora dessa presepada toda aí. Eu acho que ele fez jus ao troféu Ernesto Araújo de papelão desse ano, né? É isso. Porque o discurso, a retórica é a mesma, né? As ideias são subjacentes. São as do Ernesto Araújo, do velho Itamaraty do ano passado, retrasado. O Ernesto. O Ernesto. Rapaz, agora, eu não li o editorial do Estadão, não. O editorial do Estadão diz que ele tem que ser demitido? Não, o editorial esculhamba, tal, diz que é ideológico, tá vendo aí, ideológico, tá aqui. Disse hoje de manhã. Mas o que esculhamba, o Itamaraty? Esculhamba o governo Lula, dizendo que a ideologia, tá vendo aí, tal. Ele jogou milho para os pombos, né? Se ele fosse da oposição, estaria no papel certíssimo. Se ele é um jornalista informando, tá na dele, é uma informação, fato. Olha, não compraram. Agora, isso aí não tem explicação. Ou tem, né? Não tem. O título desse editorial é O Prejuízo do Ranço Ideológico. É isso. A indefensável ideologização da política exterior tem causado grande dano ao país. Agora, ninguém menos que o ministro da Defesa alerta que está prejudicando a própria defesa nacional. E o incrível disso tudo é o seguinte, é tão raso, tão pedestre tudo, porque o que é mais ideológico do que tanto o editorial quanto a fala do ministro? É só ideológico de um lado, né? É isso. Acho que deu. A ideologia só existe de um lado. Ele usa como se a ideologia fosse uma planta que você bota assim em cima do armário, tal, e você fala, ó, aqui, ó. Ô, Jânio, fala mais aí, rapaz, venceram os judeus, o povo de Israel, esse cara é... Bom, Jânio, diga aí, Jânio, eu tô aqui sem entender nada. Olha, eu acho que um ministro que mente ao país com essa história falsa de que os judeus, o povo judeu é que venceu a licitação. Isso é uma exploração tão vulgar, tão fuleira, tão vagabunda do povo judeu. Um ministro que mente a propósito das razões que impedem a exploração de terras indígenas por interesses meramente financeiros. Ele não deu outras razões senão exportar e ganhar com isso. Um ministro que mente a respeito da tentativa de golpe do 8 de janeiro e anterior, ao longo de 4 anos, os preparativos do golpe
de um golpe, acobertados, entre outros muitos políticos, por José Múcio Monteiro, que nunca disse uma palavra contra isso, quanto mais agir. Um ministro desse tipo tem que ser, não é excluído. Um ministro que age contra o seu governo tem que ser escorraçado do governo. É o que José Múcio Monteiro, que conseguiu uma boa relação em nome do governo com os militares atuais, os que estão hoje nos comandos, ou pelo menos nos cargos de comandantes das respectivas forças, esse ministro não tem mais lugar no governo. Portou-se muito mal, moralmente, politicamente e humanamente. E ele sabe, Agora, e ele sabe que existe uma oposição feroz dos que apoiam o governo de extrema-direita de Israel, oposição feroz que eu disse de lideranças, de instituições de lideranças judaicas no Brasil. O Mário sabe disso melhor do que a gente, e ele joga lenha nessa fogueira. Ele sabe que está jogando lenha nessa fogueira. Ele sabe que isso ajuda a dividir, criar problemas e esticar o problema. Ele sabe que o Brasil chamou o embaixador de volta, etc. Ele sabe disso tudo. Então, por que ele está fazendo isso? Em nome do quê? Em nome dos militares. Isso é um recado interno que não deveria jamais ser dado publicamente. Agora, você sabe que o que me surpreende nisso tudo é que eu fico esperando, quer dizer, eu fico pensando que não vai haver nada. Que o presidente Lula, sei lá, o governo... Esse editorial, rapaz, do Estadão, aliás, como seria de hábito, né? É uma coisa que dá asco de ler. Agora, eu abri também aqui no Poder 360 esse artigo que Jânio fala de Clara Ante, que o título é Netanyahu é um vitorioso da morte e um negacionista da paz. Realmente é um artigo, foi muito bom, Jânio, você ter sugerido esse artigo que está no Poder 360, escrito por Clara Ante. Bom foi ela ter escrito. Agora... eu não sei. Agora, vem cá, voltando ao Múcio, o Múcio não era tido como aquela pessoa que de conciliação, meio vaselina, e até irritava um pouco por causa disso. E, de repente, isso é um discurso radical, extemporâneo, uma coisa... Mas, na questão militar, ele joga o jogo dos militares, como disse o Jânio, ele não abriu a boca, não disse um A. Jogou o jogo, o tempo todo botando pano quente de um lado só. Foi na Confederação Nacional da Indústria que ele fez esse discurso. Né? CNI. Pois é. Ali é recado, né? Claro. E recado e teste. Porque esse silêncio das últimas 24 horas do governo, se for prolongado e isso não acontecer nada, fica claro que há, aspas, segue o temor de enfrentar essa questão militar que está posta. Urnas. Esperem, aguardem a contagem de militares nas urnas. Militares e forças de segurança. General Silvio Luna, prefeito Foz do Iguaçu. Éder Mauro, delegado, que diz que matou mais de 30 no segundo turno. Em Manaus, o vice. Em São Paulo, o vice do Ricardo Nunes, aquele que diz que não sabe quantas pessoas matou, ex-comandante da rota. PM também era a vice do Marçal. E país afora, dezenas, centenas de militares e policiais. Então esse discurso ele tem eco em outros lugares e tem consequências se o silêncio persistir nas próximas horas. Aliás, temos outro pepino ontem, né, gente?
a CCJ da Câmara, né? Aprovar O quarto poder? o quarto poder aprovou, vamos conversar sobre isso, aprovou dois projetos de emenda constitucional, sendo que uma delas dá ao Congresso o poder de derrubar decisões do Supremo Tribunal. Vamos nessa ou partimos para outra antes? Vamos nessa. Agora vamos nessa, e tem eleição também, porque junta tudo num bolo só, inclusive Zé Múcio. Mas nessa tem pessoas que defendem de que é impossível ser aprovado isso no Congresso, porque a Constituição estabelece que são poderes harmônicos e independentes. Então, que um poder não poderia interferir no outro. Mas o Poder Judiciário tem interferido no Legislativo. Eu não sei, eu não entendo disso não, mas diga. Tem algumas razões aqui que eu queria elencar antes da gente... Uma das PECs trata das decisões monocráticas, ou seja, tomadas por um só ministro. Segundo essa PEC, só o presidente do Supremo Tribunal poderia, e mesmo assim em casos urgentes ou de perigo de dano irreparável, tomar uma decisão monocrática, e mesmo assim em 30 dias o Congresso teria que examinar. Me parece que o Supremo já tinha tratado desse tema e tomado essa decisão no ano passado, independente dessa votação agora. E a segunda, que é grave mesmo, é uma aberração dos que insistem no golpismo. Golpe pelo qual, inclusive, vários que votaram estão respondendo no Supremo Tribunal Federal. E vários que votaram na Comissão de Justiça e Constituição. É a PEC que dá ao poder do Congresso de suspender as decisões. Isso é chantagem. Por exemplo, porque o Supremo Tribunal determinou a investigação dessa ladruagem chamada orçamento do Congresso, orçamento secreto, e lá, inescapavelmente, estarão muitos desses parlamentares. O orçamento secreto, que é a sofisticação, um substituto do Caixa 2, é a corrupção oficializada, coisa de estimados 194 bilhões de dólares desde 2020, de reais desde 2020. E chantagem porque ao menos 111 deputados federais, ou seja, 1/5 da Câmara dos Deputados, tem algo a responder na justiça criminal. O PL do Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro, por exemplo, tem pelo menos 35 dos seus 95 deputados com pendências judiciais e 13 deles com pendências exatamente no Supremo Tribunal Federal. 5 responderam ao inquérito das fake news e outras respondem pela encenação golpista do 8 de janeiro. Entre outros, vejam só o elenco que responde lá no Supremo. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, a presidente da CCJ, certa Carolina de Tone, Nicolinha Ferreira, Ramagem, Éder Mauro, Gustavo Gaia, Mário Frias, Feliciano, Ricardo Salles. É a fina flor da caqueragem na extrema-direita que está metida nessa picaretagem da CCJ. É isso. A decisão é típica dessa extrema-direita que sai da eleição das urnas, com muita gente fazendo avaliações sobre o centrão, moderado, como se não fosse a extrema-direita e a direita. A direita abduzida pela extrema-direita que saiu das urnas. O que eu acho, o que o Supremo, os tribunais todos deveriam fazer é o seguinte: é acelerar os processos sobre parlamentares que estão com eles. Acelerar, que eu digo, não é atrasar, não é julgar rápido. Quem é inocente ou não tem prova é inocentado, e quem é culpado é culpado. Senão fica essa chantagem que é profundamente deseducativa, e é uma segunda chantagem que a gente assiste o tempo todo, que a outra é a chantagem feita por essa mesma gente a cada votação importante no Congresso. É um espetáculo público que deseduca profundamente. É chantagem em relação ao governo e agora é chantagem em relação ao Supremo Tribunal. Ô Jânio, mudando agora, mas dentro, é claro, tudo a mesma coisa, eleição, resultado desse primeiro turno das eleições, Jânio, o que é que você achou? Mário, eu acho que nós estamos num processo de transformação
tão grande que as eleições não podiam fugir a isso, né? É uma confusão, é uma bagunça, é uma desordem gigantesca que corre o mundo e não se fez ausente no Brasil, não, né? Muito pelo contrário, é um campo fértil para esse tipo de situação. Então, diante disso, eu tenho a impressão de que qualquer intenção analítica e, consequentemente, de projeção política do resultado eleitoral é precipitada. A Miriam Leitão, a competente Miriam Leitão, escreveu um artigo muito bom para pensar cada uma das afirmações que têm sido feitas, entre as mais citadas, e desmontá-las, mostrar que o seu oposto provavelmente é mais correto. Eu concordo inteiramente com ela, embora não concorde inteiramente com o artigo. Há uma ou outra coisa que me leva a pensar diferentemente, mas é isso mesmo. Muitas das afirmações que estão sendo quase unânimes precisam de mais tempo para sujeitar-se ao teste da realidade. Não tem mais do que a repetição que não se cansa de fazer no Brasil, das mesmas análises, as mesmas conclusões, as mesmas projeções. Eu não tenho certeza, por exemplo, de que a direita tenha ganho essa eleição tão nitidamente, tão majoritariamente. Eu tenho dúvidas, por uma razão simples. Aliás, eu tenho mais do que dúvida. Eu não acredito mesmo nesse negócio, nessa afirmação. Por uma razão, a meu ver, definitiva. Muitas das vitórias da direita nas disputas de prefeituras decorreram da disponibilidade de dinheiro dos prefeitos por força das emendas, aquelas emendas picaretas, aquelas emendas malandras, emendas pequenas, safadas, escondidas, que não se revelavam ao público brasileiro, que depois não deixavam que se conhecesse a aplicação do dinheiro, o montante e o uso do dinheiro. Já viram por quê, né? Já se sabe por que tem que ficar escondido. Bom, muitas, a maioria das vitórias de prefeituras para a direita decorreram da grande disponibilidade de dinheiro para asfaltar, pôr umas pedrinhas aqui, fazer uma pracinha ali, uma torneira, uma bica, não sei aonde, e o restante do dinheiro não se sabe como é que foi aplicado, ou então se sabe em uma ou outra prefeitura, mas essas de que se sabe não chegam a fazer a diferença. Então, esse dinheiro não vai eu li que 90% da reeleição foi a base dessas emendas do emenda PIX e orçamento secreto. 98%. Francamente, 91, né? Não, 98% dos 116 municípios que mais receberam emendas reelegeram seus prefeitos. Foi, inclusive, o tema do que a gente tratou na terça-feira. Eu lembrei que, quando eu cobri a eleição do Clinton, que o James Carville dizia: é a economia estúpido, dizia para os seus assessores. Nós temos que dizer: é o dinheiro estúpido, é isso. A derrama do dinheiro.
Isso não vai acontecer nas próximas eleições. Pelo menos se espera que o bloqueio dessa picaretagem feita na Câmara e no Senado não se repita, no mínimo não se repita na mesma proporção. Então, já foi uma razão inexpressiva do ponto de vista de projeção, né? Do ponto de vista de realidade imediata, né? A direita está mesmo tal, fortalecida, etc, etc. E do ponto de vista de projeção, a mesma coisa, porque não haverá mais esse dinheiro e esvazia-se essa motivação que a direita teve a seu favor agora, né? Então, eu acho que essas projeções todas que estão circulando aí, mais ou menos iguais, todas elas, do meu ponto de vista, não se sustentam. Eu quero mais tempo para entender um pouco o que aconteceu e o que se projeta a partir daí. Segundo motivo, será cada vez maior a influência das chamadas redes, dessa digitalização da política feita por intermédio das redes, que foram, sem dúvida, outro fator determinante. E serão cada vez mais determinantes. Em que medida, não sei, porque se está discutindo há longo tempo e não se sabe quando virará algo concreto, algo efetivo, é a maneira de impedir a exploração desonesta desses recursos eletrônicos, digitais. Mas é muito provável que alguma coisa saia nos próximos anos. Pode ser que saia em tempo de influir, reduzindo a exploração desonesta quando formos para a campanha presidencial em 2026. Ô Sérgio então, Augusto, você... Isso está tudo em aberto e suspenso, hein? Uma coisa que me impressionou muito foi o fato o Bob já tinha chamado a atenção, que é a ausência na campanha da questão climática, né? E, de alguma forma, isso pode explicar a possível reeleição do Sebastião Melo no Sul, no Rio Grande, né, em Porto Alegre. E eu achei espantoso essa possibilidade de continuar no poder. E ele vem numa coligação, eu acho que estamos juntos, né? Estamos juntos, afogados e alagados, né? E eu estou impressionado, realmente as coisas que mais me impressionaram negativamente, é claro, positivamente, teve o caso da renovação política em alguns lugares, o voto feminino para prefeita em alguns lugares também, mas essa coisa do Sebastião Melo ser reeleito... Mas, Sérgio, eu queria ouvir você sobre a volta do X, que você tem até um nome especial. O Elon Musk acabou tendo que dar uma de tchutchuca aqui com a lei. Botou o galho dentro. Botou o galho dentro. Eu era o esperado, né? Porque os interesses de políticos estratégicos eram maiores do que o prazer de sacanear o governo brasileiro, né? E a minha grande dúvida agora é se eu volto ou não para o X. Quer dizer, eu já fiz até um Twitter lá, que eu gostava do velho Twitter, que primeiro que foi uma questão meio nostálgica, foi o minha primeira plataforma, minha primeira rede social. E era o Twitter. Depois que virou X, mudaram tanta coisa. E a gente começou a descobrir coisas terríveis sobre o Elon Musk.
que deu um desânimo. Eu já queria sair antes de haver essa crise, né, com o Xandão. Mas eu acabei continuando e fui para o Blue Sky, que é uma das alternativas, a outra era o Threads, né? Eu achei o Blue Sky muito plácido demais, muito chatinho, muita coisa que eu não consegui, nem tive tempo de aprender a mexer direito com aqueles detalhezinhos de produção da postagem. Mas eu tenho a impressão que muita gente vai voltar pro Twitter, que eu chamo de Twitter. E aí, Bob, você que é especialista nessas coisas, Olha, você frequenta Olha, direito? eu não sou especialista. Não, Nessa tá de sacanagem salada, com você. nessa salada e nessa penumbra que o Jânio notou, eu tenho algumas coisas que me parecem poucas inequívocas. Primeiro, o dinheiro. O ano passado, quando assumiu a Ministério da Fazenda, o Haddad falou, foram gastos de dinheiro público 300 bilhões de reais para a tentativa do Bolsonaro se reeleger. Isso junto com orçamento secreto, emenda impositiva, é óbvio que aí há uma construção política que termina desaguando nas urnas. Isso, para mim, é inequívoco. Os beneficiários, claramente, está aí. Se você interrompe esse ciclo, como diz o Jânio, via Flávio Dino Supremo, você corta essa transfusão de dinheiro. A outra, me parece que também é muito claro, e o Marçal dá uma pista disso quando ele fala da teoria da prosperidade e empreendedorismo, é que é o fim do mercado de trabalho da forma que nós conhecemos, e nós aqui somos um exemplo disso, porque ninguém aqui tem mais carteira de trabalho, o jornalismo quase inteiro é PJ, ou etc, etc, entre tantas profissões, ele ali sinaliza para uma coisa que é o serviço e os autônomos que estão sem pai nem mãe. E o chamado discurso da esquerda não alcança essa gente. Isso eu acho que é um fato meio inescapável. E o que o Jânio fala, que eu concordo plenamente, mas o que eu digo é o seguinte, a repercussão da eleição, da forma como ela se dá, é a pavimentação, é a tentativa de pavimentar um caminho para o centro. Eles tornam a direita, a extrema-direita, que ganhou o pedaço, que ganhou e ganhou o pedaço, ganhou os candidatos. Eles tornam isso palatável, que é moderado. Acabou, ouvi muito isso, acabou a polarização. Então agora acabou, ganhou, saiu o centro vencedor da eleição. Por quê? Porque isso é o caminho que busca, por exemplo, o Tarcísio, que tem um secretário que diz que mata pessoas, que é acusado de matar 16, investigado em homicídios por 16, era o homem forte que falava pelo governo até o começo desse ano em relação à criminalidade, assim como o Ricardo Nunes tem como vice um PM também da Rota, que diz que não sabe quantos matou. Então você tenta aplanar o caminho, dizendo, não, só saiu aqui gente, nós somos os moderados, a busca de um caminho. Não tem clareza. A nova versão da terceira via, né? É, a terceira via, não tem, obviamente não há clareza sobre quem ganhou, como, de que jeito. Agora, a tentativa de usar o resultado das urnas para aplanar o caminho para os moderados de centro, que não são moderados de centro. O Tarcísio não é um moderado de centro, pretende se tornar, mas não é. Pretendem construir uma candidatura como se fosse. E o Kassab, que é o grande vencedor como partido que sai das urnas, o PSD, com mais de 800 prefeitos, diz o seguinte, o Tarcísio é candidato para 2030. Bem, ele sabe que não existe candidato para 2030. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele é o candidato a substituir o Tarcísio, se o Tarcísio sair como sendo pré-candidato, e tudo quimera por enquanto. É isso. Então você tem o jogo sendo jogado já. Agora, entre o jogo jogado e os fatos, a distância quilométrica, como notou o Jânio. Agora, o pós-eleição, a participação das análises, da crítica, é a construção ou tentativa de construir um caminho já. E aí, Jânio? Aí eu vejo que me aproximo
de um final de carreira sem ter visto nada, 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 nada do que eu sonhei, do que desejei para esse país. E o que esse congresso me mostra é que se eu me estendesse no tempo, ficaria cada vez mais frustrado. Essa medida aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça contra o Supremo Tribunal Federal é vingança. É vingança. São várias propostas que passeiam pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, contra o Poder Judiciário, particularmente contra o Supremo Tribunal Federal, algumas visando quase claramente um ou outro ministro em pessoa. Isso tudo é uma tentativa, isso tudo são tentativas de vingança pelas derrotas que o Congresso sofreu no julgamento de decisões congressuais em confronto com o que a Constituição prevê ou determina. Só que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essas coisas, as decisões de parlamentares, ele não está se imiscuindo em outro poder, ele não está interferindo em outro poder, ele está cumprindo o seu dever constitucional de examinar cada decisão do Congresso que suscite recurso judicial de alguém, de um partido, de um grupo, e confronte, e nesse confronto conclua se a decisão do Congresso está adequada ao que a Constituição diz ou não. E se não estiver, ele tem que, pura e simplesmente, impedir a vigência daquilo que não é constitucional, daquilo que conflita com a Constituição. Então, ele não está infringindo em nada, ele não está, nada do Congresso, ele não está se imiscuindo em decisões do Congresso. O Congresso tomou a decisão que quis, fez uma burrada. E o que o Supremo tem a obrigação de mostrar, se convocado a isso por cidadãos, por partidos, por organizações, entidades, pelo que for, ele tem a obrigação de dizer que a burrada é burrada, não pode vigorar. Ou dizer, não, está correta. A queixa é que não tem procedência. Está correta, portanto, está em vigência. Não é se imiscuir em coisa alguma do Congresso, interferir em nada, absolutamente nada. Essa é a questão que eu não sei por que não se põe com clareza na mídia brasileira. E a chantagem. De interferência quando as coisas são claramente o cumprimento de uma obrigação constitucional do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Não há o que discutir a respeito disso, se as coisas forem postas nos seus termos reais. Se puser as coisas como elas de fato são, não há discussão, não há divisão, não há nada disso. Não há nada de briga entre poderes, e que estão acontecendo mesmo. O Congresso quer se vingar mesmo, se vingar de terem sido apontadas as suas burradas, as suas honestidades, os seus sobretudo as picaretagens, né? Picaretagem e chantagem. É isso. E às vezes até pode ser uma coisa bem intencionada.
Pode ser, existem burradas bem intencionadas, mas são burradas e, portanto, não podem vigorar porque conflitam com a Constituição. E o que prevalece, tem que prevalecer nesse país, a despeito dos músicos estarem a tentar intrigar as coisas, as partes, o que tem que prevalecer é a Constituição. Lutou-se muito nesse país para ter outra vez uma Constituição democrática. Ela está aí. Não é uma maravilha, mas é uma boa Constituição. Então vamos lutar, continuar lutando por ela, contra os músicos da vida que vêm, de repente, tentar insuflar desagrados e tal, como ele disse, nós não podemos conversar, nós militares, não podemos conversar com a imprensa, com a sociedade, tal, somos acusados pela imprensa, a sociedade, o Congresso, não sei o quê. Não é verdade isso. Acusados são os militares golpistas. Esses sim, e têm que ser acusados mesmo. Eles estão errados, né? Eles são os responsáveis pelo desequilíbrio institucional do Brasil, pela instabilidade institucional do Brasil. Então, têm que ser apontados como tais. E isso aí não é negar conversa com militar. Se for um militar correto e um civil correto, que haja todas as conversas possíveis. Não há nada que os impeça, nem na legislação, nem na realidade cotidiana, nas ruas, nos gabinetes. Não há problema nenhum. Agora, se vier com tentativa de usar aí craques e manipulação de computadores, etc., como fizeram os militares que o Múcio diz que defenderam a democracia, aí realmente não há conversa, nem precisa haver, nem deve haver. Sérgio? Eu não queria terminar. Isso, você tem alguma boa notícia, alguma coisa mais Não, leve? e tem o Prêmio Nobel da Literatura. Tem o Nobel. Isso. Eu queria deixar que o programa terminasse, dar os parabéns à editora Todavia, que ela já traduziu 3 livros da sul-coreana Han Kang, que é a que ganhou o Prêmio Nobel hoje. E é curioso porque todo mundo dizia que viria para uma mulher e de um país que fugisse da Europa, que não, ou seja, Ásia ou África, e ganhou. E a pule de 10 até a votação era uma chinesa, que o ano passado era tida como absoluta na escolha, que é a Kang Shui. Essa eu não sei nem se foi traduzida no Brasil. Eu sei que tem uma tradução portuguesa de um livro dela. Mas a sul-coreana já teve 3 livros traduzidos aqui no Brasil, pela Todavia, e que é Atos Humanos, o Livro Branco e talvez o mais lido dela, que foi a Vegetariana. Todos eles estão à venda ainda. E o australiano Gerald Murnane, que o ano passado era um dos mais cotados, e este ano bisou a ser um dos vencedores do Nobel, acaba de ter seu primeiro livro lançado aqui, que é As Planícies. Muito elogiado, exaltado, inclusive por escritores de quem eu muito gosto. Eu comecei a ler ontem. É um livro de 173 páginas, ok? Mas eu estou só no começo e não posso dar nenhuma opinião por hora, mas todavia acertou cheio, né? E tem flip, né? A propósito, eu não consegui obter mais informações, porque informação nesse governo é dificílimo. Não, as que são favoráveis ao governo, eles escondem. Esquisito, é um novo sistema que eu ainda não alcancei.
Que vigora nas redações de jornais, né? O quê? Que vigora nas redações de jornais. É. E por isso se entendem tão bem. E saiu aí, eu tive uma leve notícia de um acordo entre, me parece que o Ministério da Cultura e o brasileiro e o francês, para facilitar edições ou qualquer coisa do gênero. Enfim, me pareceu uma medida muito positiva, mas eu não tenho maior esclarecimento, não encontrei maneira de me esclarecer mais a respeito disso. De qualquer modo, deixo aqui um aplauso à ideia de um acordo desse tipo. Barateamento de custo. Precisa firmar com mais países do que só a França. Tem clipe, né, Sérgio? Tem clipe, né? Não, eu não tenho clipe, não. Clipe. Ah, Flip, se eu tinha um clipe para ilustrar o prêmio da sul-coreana. Não, a Flip era isso, aproveitar que a semana da Flip começou ontem, vai até domingo, e coincidiu Paraty. Paraty. Se não chover mais, porque aqui choveu ontem por aqui. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Lembrem que depois do segundo turno nós vamos acertar os detalhes, temos um compromisso de estarmos todos fisicamente juntos para ter um panorama melhor do resultado eleitoral. Jânio, meu querido amigo. O que eu sei é que vocês chegaram aí, não apresentaram a credencial de uma canetinha e tal. O Sérgio Augusto falou numa BIC, não sei o quê. O Mário disse, não, deixa comigo. Eu levei. Olha o Bob me tentando. Eu já levei uma semana, da vez passada, hein? Exatamente, é muito boa, por sinal. O Bob se antecipou. Sérgio Augusto, um abraço também, Bob também, Jânio queridíssimo. Também, um abraço para vocês todos e as amigas e os amigos.